Boa noite. Boa noite aos amigos que estão aqui de forma presencial. Boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham. Já me apresento aqui, meu nome é Cristiane Saavedra, sou trabalhadora voluntária da instituição Lar de Maria. Sou uma mulher branca, com os cabelos abaixo dos ombros. Estou com vestimenta de blusa verde, um colar de pérola. No fundo desta sala tem um quadro branco, o qual será projetado a nossa apresentação na noite de hoje. Então, todos sejam muito bem-vindos. E o tema de hoje, gente, ele está relacionado muito com a atualidade que nós estamos convivendo, com o mundo globalizado, o mundo que já está interligado em suas relações econômicas. E até pouco tempo nós pensávamos que essas relações elas eram únicas e exclusivamente econômicas. Então, nessa conexão, o mundo começou a observar que outros setores estavam sendo prejudicados, estavam sendo mal administrados e influenciados por conta dessa economia. Antes da gente adentrar nesse assunto, a gente trouxe um videozinho, boa noite, um vídeo que fala exatamente sobre esse processo de sustentabilidade, já que o tema da nossa palestra é um momento de uma conversa entre a doutrina espírita e sustentabilidade, leis morais e sustentabilidade. Então, é importante a gente entender um pouquinho sobre o que é essa tal da sustentabilidade. Você sabe o que é sustentabilidade? Não? Mais ou menos? Quer saber o que significa direitinho esse conceito? Então fica aí que a gente vai te explicar isso agora. E aí galera, beleza? Hoje vamos trazer para vocês o conceito de sustentabilidade. Antes disso, porém, é importante dizer que esse tema foi abordado pela primeira vez em 1987 por Gro Harlem Brundtland, uma ex-primeira-ministra da Noruega que atuou como presidente de uma comissão da Organização das Nações Unidas, a ONU. Na verdade, Brundtland abordou essa questão a partir do termo desenvolvimento sustentável, que, de acordo com o que ela disse em seu livro chamado Nosso Futuro Comum, significa suprir as necessidades do presente sem afetar a possibilidade das gerações futuras suprirem suas próprias necessidades. Ou seja, é basicamente a nossa sociedade atual conseguir retirar do planeta os recursos que ela precisa para sobreviver e se desenvolver, mas de uma forma que não acabe com eles, e assim permita que esses recursos estejam disponíveis também para as próximas gerações. Bom, o termo desenvolvimento sustentável dá o conceito de como a sociedade pode se desenvolver de forma sustentável. Mas e o termo sustentabilidade? O que ele significa? De forma bem objetiva, sustentabilidade significa junção e equilíbrio entre três pilares: economia, sociedade e meio ambiente, sendo que essa junção pode ser aplicada nas mais diversas atividades realizadas pela humanidade. Para ficar mais claro, suponhamos que você vai fazer uma obra, a construção de um prédio. Para que a construção desse prédio seja sustentável, é preciso que no âmbito econômico ele gere empregos, desenvolvimento local e seja rentável para você. Já no âmbito social, seu prédio terá que, por exemplo, fazer um estudo de vizinhança para ver os impactos da obra das moradias localizadas no entorno, ver o impacto que irá gerar no trânsito local e implementar soluções para amenizar tais impactos. Por fim, ambientalmente, sua construção terá que se atentar a questões como fazer o gerenciamento adequado dos resíduos gerados na obra, buscando reduzir a quantidade gerada, reaproveitar e reciclar o máximo possível, implementar sistemas de reaproveitamento da água da chuva e utilizar a energia solar, por exemplo. Adotando medidas como essas, nos âmbitos econômico, social e ambiental, podemos dizer que o seu prédio será sustentável. Esse exemplo do prédio mostra que a sustentabilidade é uma ideia geral que pode ser aplicada nas mais diversas atividades que a humanidade realiza, fazendo com que essas atividades sejam realizadas de uma forma rentável financeiramente, ao mesmo tempo que
respeitam as pessoas envolvidas e conservam o meio ambiente saudável. Perfeito. Então, para que a gente possa começar a dar o pontapé inicial nas nossas reflexões dessa noite, bora buscar um pouquinho a história, né? Um pouquinho da nossa história industrial. Meados do século XVIII, a gente teve uma transição industrial. Saímos da nossa produção artesanal, né, mais ali voltado à questão das práticas camponesas, a agricultura, né, e já iniciamos um processo industrial, com a abertura das ferrovias, né, com a abertura da exportação e da importação. Então, neste momento, já houve uma crescente comunicação entre os países, né, e isso só foi aumentando. E aí a gente chega ao século XIX, século XX, e esse rompimento de individualidade, de produção entre as nações, acabou. A gente teve, a partir daí, uma comunicação econômica entre as nações. Atualmente, a gente vive um mundo completamente globalizado. Não existe mais a história, deixa eu ver o que eu vou fazer lá na Índia e vai ficar só lá na Índia. Não. Hoje, o que eu faço dentro da minha nação impactua dentro de uma outra nação, justamente por conta desse processo econômico coletivo que gira em torno das grandes nações. E aí, referente a isso, a gente começou a produzir mais. Começamos a produzir cada vez mais, né? Então, o que as nações começaram a observar? Quanto mais eu retirar, quanto mais eu extrair, quanto mais eu explorar, mais economia, minha economia, obviamente, aumentará. Aí a gente se faz a reflexão, está errado explorar? Está errado eu produzir e crescer e desenvolver o meu país economicamente? Não. Não está nada errado nisso. A pergunta que fica, como que isso está acontecendo? Porque quando eu olho só para um lado, né, do triplé da sustentabilidade, hoje a gente tem um triplé da sustentabilidade, que ele tem uma interconexão entre o lado social, o lado econômico e o lado ambiental. Eu não posso ter uma visão única e exclusiva para apenas um lado, porque senão eu desequilibro essa esfera. Eu não olho os outros lados. Porque quando a gente fala em exploração econômica, eu vou desajustar alguns lados, principalmente o social e o ambiental. Então é necessário a gente ter uma visão sistêmica da coisa. Deixa eu explorar, porque eu preciso gerar emprego, eu preciso injetar capital dentro do meu país, eu preciso fomentar a indústria, mas eu tenho que ter o senso de equilíbrio para que isso possa acontecer. A ONU, Organização das Nações Unidas, munida desse pensamento lá na década de 70. Porque conforme a gente viu no vídeo, a gente pensa que começou agora no final da década de 80, 1987, através desta comissão que foi eleita para fazer o controle de dióxido de carbono dentro do nosso planeta. Porém, lá em Estocolmo, na década de 70, isso já estava sendo visionado. Mas no final da década de 80, isso eclodiu. E aí foi formada a comissão, e essa comissão, a partir daí, começou a trabalhar. Já trouxe como ponto de partida uma referência que é conhecida mundialmente. Eu preciso suprir a necessidade do presente sem afetar as possibilidades das futuras gerações suprirem as necessidades dela. Não tem como hoje, abastecido e munido de conhecimento que a gente tem científico e tecnológico, a gente dizer, não, bora explorar somente para essa geração atual. Não dá, gente. E a geração futura? Porque a gente pensava que os recursos naturais, eles eram infinitos. E a gente descobriu também, há poucas décadas atrás, que os recursos naturais são finitos. Eles acabam. Então, quer dizer que agora eu não posso mais explorar? Pode, mas tu precisa
recolocar. E é isso que a gente não fazia. Então, o que eles pensaram, esses países? A gente precisa dar um direcionamento. Ok, a gente já entendeu que a gente precisa suprir a necessidade das gerações atuais, eles precisam trabalhar, mas eles precisam garantir o suprimento dessas gerações futuras. Para isso, eu preciso de ações. E a partir daí, essa comissão da ONU desenvolveu 17 objetivos, porque eu precisava ter um norte. Eu olhei que eu preciso suprir as minhas necessidades atuais, olhando para a geração futura, eu não posso perder isso de vista, mas como? Como é que eu vou dar esses passos? Então, a ONU desenvolveu 17 objetivos sustentáveis, desenvolvimento de objetivo sustentável, que é a erradicação da pobreza, fome zero, educação de qualidade, industrialização com consciência. Então, são 17, cuidado com a água, cuidado com a alimentação, em relação à educação. Por quê? Porque eles entenderam que tem que haver essa conectividade entre esses 3 setores aqui. Eles não podem trabalhar de forma isolada. Isso sim é desenvolvimento sustentável da nação. Então, quando a gente pensa assim, como uma nação desenvolvida sustentavelmente? Quando ela atinge esses 3 patamares. Ela é uma nação desenvolvida economicamente? Ok. Ela é uma nação desenvolvida socialmente? Todos têm acesso à moradia boa, com qualidade, todos têm acesso à educação boa, com qualidade. Aquela determinada construção de um impacto muito grande ambiental desmoronou, acabou, prejudicou alguma comunidade? Não, ok, então tá, tem desenvolvimento sustentável. Quando eu mexo nesse meio ambiente, eu preciso pensar no pós. Eu preciso pensar no que ele vai trazer como abastecimento econômico dessa nação, desse país, mas eu também preciso ver o que ele vai ocasionar de depreciação ao redor. Então, é necessário planejamentos, não apenas, por exemplo, florestais, mas também das comunidades locais. Porque se eu arranco, por exemplo, um pedaço de mata de uma comunidade local, eu vou mexer naquele rio, eu vou mexer naquela comunidade que a subsistência dela é referente àquele braço de rio ali. A agricultura familiar dela é referente àquele solo. Então, tudo isso eu tenho que ter um projeto sustentável para que isso possa acontecer. A grande sacada de tudo, meus amigos, não é eu só pensar na exploração, não é só eu pensar no retirar, não é só eu pensar na questão econômica. Eu tenho que trazer alicerces e parâmetros que sustentem essa organização social que está dentro desta casa aqui. E quando a gente fala de casa, a gente está falando de planeta, a gente está falando de terra. Então, estes aqui eles são os objetivos para os quais a ONU, as Nações Unidas, estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030. Em 2015, nós tivemos um acordo em Paris. E esse acordo, ele vem sendo reforçado, encontrando as nações novamente para ver se essas metas estão sendo cumpridas. 2030, a gente vai verificar se essas metas lá do Acordo de Paris, elas foram alcançadas. Essa é a agenda de 2030. Então, por exemplo, qual foi o acordo? A diminuição de gases de efeito estufa em 2015. Diminuição de dióxido de carbono, diminuição de metano no espaço, no planeta, Isso aconteceu por quê? Porque até então esse acordo ele era voltado para países desenvolvidos, ele era obrigatório. Só que em 2015 ele deixou de ser obrigatório e passou a ser voluntário. Inclusive, abriram brechas para que alguns países desenvolvidos pudessem sair, a exemplo dos Estados Unidos. O problema não está em você desenvolver a sua economia, explorar. A questão toda é a gente olhar
como que eu devo explorar. Porque quando a gente pensa dessa forma, um pensamento coletivo, a gente está pensando em nação, a gente está pensando em mundo. A gente não pode mais pensar, é meu país. Não. Quando a gente está dentro de um país e a gente é uma potência, por exemplo, economicamente falando, a gente está falando de mundo. Porque a gente está interconectado, nós não vivemos mais de forma isolada. Então, por exemplo, nós temos lixo até no espaço hoje em dia, né? Se eu ainda não consigo, a gente vai ver mais lá na frente, separar o lixo orgânico da minha casa, então é necessário agora a gente, a partir disso, fazer uma reflexão interna. Porque quando a gente fala de casa, a gente está falando de planeta Terra. Né? Então, tudo aquilo que eu escolho em fazer dentro desse planeta, eu estou falando de um processo coletivo. O lixo que eu estou mandando, por exemplo, na coleta seletiva, para o lixão da minha cidade, outras pessoas vão ter acesso. Né? Então, eu faço um curativo lá em alguém da minha casa, em mim, coloco no lixo comum, essa pessoa vai ter acesso, alguém vai ter acesso a esse lixo. Porque muitas pessoas vivem de resíduos sólidos. E o lixo ele tem valor também, mas a gente vai falar mais lá na frente. Aí, gente, feito isso, depois de todo esse processo, né, a gente teve aqui um panorâmico histórico, por exemplo, da ONU, reunindo esses países, que hoje nós temos 198 países, né, que se acordaram entre si. Nós tínhamos os Estados Unidos, mas ele saiu agora em janeiro de 2025, mas a vigência é de 1 ano, é uma norma da ONU, né? O país que quer sair, ele pode sair. Depois do acordo aqui do protocolo de Quioto, que era obrigado os países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, países da Europa, Japão, esses eram obrigados a participar do acordo para a redução de gases de efeito estufa no planeta. Mas quando chegou no Acordo de Paris, que era para retificar esse protocolo de Quioto, eles passaram a não ser mais obrigados. Passaram a ser voluntários. E aí o Brasil, que é um país em desenvolvimento, ele entrou, né, no Acordo de Paris. Então, apesar da gente não ser uma potência econômica, porque a gente é um país em desenvolvimento, nós estamos no acordo. Por quê? Porque o Brasil produz também. A Índia e a China não são países desenvolvidos, mas produzem muito também. Então, não tinha como, só país desenvolvido que participa. Não, está aqui voluntariamente. É necessário todos, principalmente aqueles que produzem menos, mas produzem, participem. Por quê? Porque hoje o mundo está conectado. Não dá para os Estados Unidos para reduzir a emissão de dióxido de carbono, ter planejamento florestal, enfim, trabalhar todo esse processo, e a China e a Índia, que produzem também, mas por eles não serem países desenvolvidos, não participarem. Então, foi isso que eles acordaram em Paris. Todos são bem-vindos a participarem. Aí, quando chegou em 2020, esse acordo entrou em vigor. Quando entrou em vigor, eles começaram a buscar, a trabalhar. Então, hoje a gente está nesse processo. O que vai acontecer aqui, mês que vem, é uma revisão desse acordo de 2015. Olha só, gente, 10 anos depois. Por quê? Porque a gente já tem a Agenda 2030. A agenda. Porque quando chegar nesse processo para revisionar essas metas, é em 2030, daqui a 5 anos. Então, qual foi a meta? Vamos reduzir o aquecimento global entre 1,5 graus Celsius e 2. É no máximo. É isso que o planeta aguenta, né? Porque hoje a gente está acima disso. Então, esses acordos, eles são extremamente necessários. Por quê? Para o desenvolvimento sustentável. Não dá, gente, para a gente trabalhar mais de forma unilateral. Nós somos irmãos em fraternidade. Eu não tenho mais como pensar só em mim.
Eu vivo bem economicamente falando, mas o país, a nação, ela não vai se desenvolver enquanto tem uma pessoa morrendo de fome. Isso não é. Posso estar até dentro da minha casa, tá ok, economicamente falando, mas a gente não pode mais ter esse pensamento unilateral, esse pensamento individual, porque o nosso progresso ele é abastecido de forma coletiva. Perfeito. Então, aí as nações se uniram, esse foi o acordo que os países fizeram, né, lá na França. E aí a gente vai entrar nos projetos que nós tivemos. Como não dá, são muitos, são vários, né, em todo o mundo, mas a gente vai falar dos projetos especificamente aqui na nossa cidade. Então, vai chegar a COP 30, mês que vem. E qual foram essas metas que foram acordadas lá em 2020, que vão ser revisionadas aqui na COP 30 para a agenda de 2030. Não deu para trazer todas, mas essas são as principais. Limitar o aumento da temperatura global. Não dá, gente, para a gente trabalhar com a Terra superaquecida. Por quê? Porque o aquecimento global é destruição nossa. É destruição da nossa subsistência, da nossa água potável. O planeta, ele tem quase 100% coberto por água, mas 97% da água do planeta é salgada. Vocês sabiam disso? Menos de 3% é água doce, a água que a gente tem para sobreviver. As geleiras, elas estão cada vez mais derretendo. E elas têm uma importância ali. As enchentes, os oceanos estão cada vez mais quentes, evaporando esse superaquecimento para o planeta. E esses oceanos estão cada vez mais cheios, transbordando, enchentes, desmoronamento de terras. E cada vez que acontece tsunamis, abalos sísmicos, enfim, todas essas catástrofes que a gente conhece. Então, não tem mais como, a gente não tem mais tempo, vamos dizer assim. É necessário já nós nos corrigirmos, nós falarmos de casa e falarmos de planeta. Então, isso a COP vai revisionar. Vamos lá, vamos pegar os países, aqueles que já disseram que vêm, e vamos ver, vocês já estão conseguindo reduzir o dióxido de carbono da produção de vocês? Revisar essas metas climáticas, né? A COP está voltada totalmente para isso, para a questão da mudança climática no planeta. Reforçar o multilateralismo internacional. Não tem mais esse negócio, eu trabalho no Brasil, então eu vou olhar só para dentro do Brasil. Não, gente. O que está acontecendo lá na Índia está influenciando aqui na América do Sul. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos está influenciando lá dentro do Japão. Então, a gente tem uma rede de conexão econômica. Não dá mais para a gente pensar de forma individual. E é isso que essas conferências estão nos trazendo. Esses encontros, eles são apertos de mãos. A gente precisa pensar dessa forma agora. Não dá para os gestores das grandes nações, para os gestores das nossas nações, não pensarem mais no país vizinho. Porque a gente precisa trabalhar para uma comunidade coletiva, né? Como um todo. A gente não pode olhar única e exclusivamente ali para aquela nação sem pensar no restante, porque somos irmãos. Então, a gente precisa pensar como um todo. É para isso que essas conferências surgem e acontecem. Por fim, lançar planos de conservação florestal. Isso já falando de Brasil. Eu falei lá no início que o Brasil ele é voluntário a participar do Acordo de Paris. Por quê? Porque ele não é um país desenvolvido. Ele é um país em desenvolvimento. E agora, nenhum país é mais obrigado, né, a partir do Acordo de Paris. Então, eles ficam de forma voluntária. Se algum quiser sair, a exemplo dos Estados Unidos, agora leva 1 ano para que saia. Mas é uma pena, porque aí a gente tem uma potência econômica, mundialmente falando, e a gente pode olhar para o parceiro de outros países, bora ver como é que a gente pode ganhar,
né? Porque também não tem esse papel, mas aí só vai olhar para o meio ambiente. Não, nós vamos olhar para o lado econômico. A gente precisa dar uma olhadinha para essa sala aqui. Bora olhar, bora fazer rapidamente uma reflexão. Aqui nessa parede tem um recurso natural, tem terra, tem barro, tem tijolo, né? Madeira. Então a gente precisa a todo momento de recursos naturais. Não está errado eu explorar, não está errado aquele país se desenvolver. O que a gente tem que repensar é como que eu vou devolver esse recurso natural para o meio ambiente para que a próxima geração também participe desse processo de sobrevivência. É um ciclo, gente. Pois bem, então esses acordos, eles são extremamente necessários, por isso que a gente está chegando à COP, só que a COP já vai olhar esses outros acordos que estão acontecendo nessas décadas todinha que a gente falou. A gente está falando desde a década de 70 em Estocolmo, depois, há 2 anos atrás, teve um em Dubai também, que foi para verificar essas metas. Então, porque aí vamos só... Não, gente, não vem só passear. Isso não é só um passeio. Isso são acordos firmados e depois são transformados em lei dentro do seu país, para que todas as pessoas consigam se organizar, principalmente aquele grupo que é envolvido no processo industrial, né, os grandes empresários, por exemplo, para que eles possam se organizar como eles vão produzir dentro das suas nações. É para isso que acontece. Aí a gente se pergunta, tá, Cris? Então a gente já teve as conferências, já tivemos política pública aprovada, por exemplo, política nacional, aqui falando de Brasil, política nacional de resíduos sólidos, políticas da segurança da água, enfim, crime ambiental, já tivemos várias políticas aí. Então, a gente está dentro de uma Constituição que também protege o meio ambiente. Está acontecendo? A gente está conseguindo fazer o dever de casa? Não, gente, a gente não está. Apesar do poder de fiscalização, em 2019, aqui no Brasil, nós tivemos um enfraquecimento da saída do Brasil da comissão da Organização das Nações Unidas, que trabalham com esses processos de lei protetivas ao meio ambiente. Retornamos. Porém, ainda não conseguimos trabalhar de forma síncrona, digamos assim, para que tudo isso possa minimizar esses impactos ao meio ambiente. Através de que a gente tem isso? Através dos órgãos internacionais e nacionais. Por exemplo, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente foi o primeiro órgão que a ONU trouxe lá em Estocolmo para verificar os crimes ambientais. Então, eles trabalham aqui o controle, por exemplo, de poluição, de desmatamento, e todos esses órgãos emitem relatórios. Então, o relatório qual é? Não temos uma diminuição, por exemplo, de desmatamento, falando de mundo, de queimadas aceleradas, desequilibradas, né? Por quê? Porque não tem projetos para reflorestamento. Então, a gente continua tirando os recursos naturais e não repondo. A gente está garantindo o suprimento das gerações futuras? Não. Então, todos esses órgãos aí, eles estão trazendo relatos negativos para a gente. O IBAMA, por exemplo, falando de Brasil, nós temos o IBAMA, o INPE, ICMBio, Agência Nacional das Águas. Então, todos estão trazendo, apesar dos esforços de projetos, né, de muitos órgãos, ainda assim, é trabalho, viu, gente? É trabalho. Então, a gente, por enquanto, ainda não estamos fazendo o dever de casa. Mas alguém sabe me dizer o porquê? Será que isso está relacionado com a nossa conduta moral? Porque é muito fácil a gente só atrelar isso a terceiros, né? É culpa do governo, é culpa da corrupção, é culpa dos órgãos. E a minha parte? Fica a questão. Porque a gente faz parte desse universo, não é isso? Qual é a parte qual é a parcela da minha contribuição em relação a isso, como moradora dessa casa aqui? Quando a gente fala casa, a gente está falando de mundo,
É repetitivo, mas é para a gente sair daqui com algum tipo de compreensão em relação à moradia. Quando a gente suja alguma coisa, a gente vai lá dentro da nossa casa, por exemplo, vou quebrar aqui um ovo, vou fritar um ovo, vou pegar a casca de ovo e vou jogar no chão da minha casa. É assim que a gente faz, gente, em casa? A gente tem uma coleta seletiva lá na nossa casa e a gente vai jogar o lixo no lixo. Mas lá dentro da minha casa. Por que eu não levo essa consciência, essa inteligência ecológica para fora, para o meio ambiente? A gente tem artigos internacionais e nacionais publicados, né? A gente tem um gama, um acervo, né, muito grande sobre esse processo de degradação ambiental, do quanto que a gente ainda não está conseguindo atingir as metas. Então, a COP30, a conferência da COP30 vai trazer o reforço a isso. Né? Esses países estão chegando para dizer, olha, ainda não conseguimos, falta 5 anos para a Agenda 2030 e a gente está longe de atingir as metas, então vamos rever conceitos. Lembra que a gente fez esse acordo em 2015. Vai ser 2030, 15 anos depois, uma década e meia. Né? Então, olha o tanto de trabalho que a gente tem que fazer dentro da gente. Porque a gente pensa que é lá fora. Esse trabalho, gente, é um trabalho de consciência. É um trabalho de reconstrução de vida. Porque a gente não tem mais essa visão isolada de mundo. A gente já tem essa visão de coletividade. Aqui a gente tem um panorama de um desmatamento, né? Então a gente continua derrubando muita árvore, a gente continua derrubando muita floresta e é obviamente que isso vai nos trazer um superaquecimento global. A gente continua matando a biodiversidade dos mares, das florestas. Imagina o solo enriquecido de proteína e a gente não conseguir mais depois produzir. Já paramos para pensar que tudo vem, a maioria das coisas vem dele? Né? Aquela proteína que a gente precisa também fazer aquela degradação com consciência, ela se alimenta desse solo rico em nutrientes, né? Aquela fruta, aquela verdura, para nossa sobrevivência, aquela água potável. Lembra que a gente falou lá inicialmente que a gente tem apenas 3% de água, em torno disso, doce no nosso planeta, e ainda assim a gente degrada. As geleiras estão cada vez mais sendo destruídas, desmoronadas. As super enchentes, né? Então, cada vez mais as águas estão adentrando locais, por exemplo, de comunidades, se misturando junto com a água doce. A partir disso, a gente não tem mais uma qualidade de água, precisa de uma estrutura financeira, social, para que as nações possam trabalhar, para que essa água chegue potável dentro da nossa casa. Olha o quanto que os desequilíbrios vão acontecendo, por conta do nosso manuseio incorreto em relação às nossas práticas ambientais. Aí a gente se pergunta, qual é mesmo o nosso conceito de casa? Qual é o teu conceito de casa? É a casa de tijolo e telhado? Qual é a tua casa? Qual é o teu conceito de casa? Olha, o meu conceito de casa é minha casa com 2 quartos, quarto do meu filho, o quarto quarto do casal, telha de barro. Tu cuida da tua casa direitinho? Olha, eu cuido, eu passo uma vassoura todo dia, eu lavo a louça, lavo a minha calçada. Ou será que o teu conceito de casa já começa a pensar nesse novo modelo aqui? Porque esse novo modelo aqui, gente, esse novo modelo que eu falo da nossa consciência, ele está dentro de um sistema. Olha a grandiosidade de Deus, né? Minha casa está dentro de um bairro, meu bairro está dentro de uma cidade, minha cidade está dentro de um país, meu país está dentro de um globo, esse globo está dentro de um sistema, esse sistema está dentro de outro sistema e por aí vai.
Porque até então a gente pensava que o que viesse a me prejudicar estava só dentro da minha casa. Olha, não deixa o cachorro sujar e fazer xixi no meio da sala. Olha o quanto que a gente pensa pequeno. Porque hoje, gente, o que está acontecendo lá no espaço sideral, influencia aqui no planeta. Tá, Cris, mas eu sou muito pequeno, não entendo nada. A gente tem as grandes empresas aí, mas a gente vai chegar lá. Qual a nossa contribuição? Então, vamos levar, não entendi nada da palestra da Cris. Pode levar só isso que a gente já ganhou. Qual é o meu conceito de casa? Aí a gente vem conversar um pouquinho com a doutrina espírita, depois de todo esse parâmetro, né? E onde que a doutrina espírita contribui aí? A princípio eu fiquei pensando, será que eu coloco doutrina espírita? Porque isso não é um papel só do espírita. A palestra, ela não tem só espírita na palestra. Mas como a gente está dentro de uma casa espírita, eu resolvi trazer, porque a gente vai conversar agora com as leis morais, que são leis naturais, são leis divinas e elas estão atreladas a todos nós, religiosos e não religiosos. Mas dentro da doutrina espírita, a gente conversa principalmente nos diversos materiais que nós temos, né? Então, hoje a doutrina, junto com as leis morais, que a gente já vai conhecer algumas, ela não poderia caminhar sem olhar isso também. Porque quando a gente fala em lei de progresso, que é uma das leis morais, como é que eu vou progredir se tem uma criança, se tem um idoso, se tem uma pessoa do lado da minha casa, se tem um bairro do lado do meu condomínio de luxo que não está se desenvolvendo? Para a gente pensar também. Como é que eu consigo relaxar se eu não consigo, nem essa comunidade não tem, por exemplo, acesso à comida para a sua subsistência e eu não sei nem o que eu vou fazer com o resto de comida da minha casa, porque eu não me planejei, eu não me organizei e sobrou e eu não consigo comer comida de outro dia. Só para a gente pensar. Então, a doutrina espírita, ela nos traz um arcabouço, não só na contribuição lá do Livro dos Espíritos com as leis morais, mas a própria Federação Espírita Paraense, ela está trazendo uma campanha espírita permanente sobre sustentabilidade. Toda quinta-feira, a gente tem lives às 19 horas, lá no site da FEB, sobre conscientização ecológica. Então, ela faz uma linkagem, ela conversa. Qual o meu dever? Isso não é um dever do espírita, apenas talvez ele tenha mais obrigação, porque a gente está tendo acesso ao conhecimento. Então, é um dever nosso, fica até ruim a gente falar, eu sou obrigado a fazer isso, é um dever. Meus filhos estão aqui, meus netos vão chegar, eu vou retornar, por isso que eu coloquei doutrina espírita. A gente já parou para pensar que a gente vai, mas a gente vai voltar? E quando eu voltar? Como é que isso tudo vai estar? Porque quando a gente passa a ter acesso a esse conhecimento, a gente começa, puxa vida, né? Um dia eu vou voltar para cá. Será que eu não posso deixar o planeta mais razoável, minimizado sobre isso, no meu papel, né? Como moradora desse planeta? E aí vem o Kardec, vem o codificador, lá no Livro dos Espíritos, falando-nos das leis morais. Então, por exemplo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Ainda não é a lei moral, mas é um antes, né? Por quê? Para nos prepararmos para as leis morais. O que é as leis naturais? É a lei divina. É aquela lei, de pessoas, amigos, que nunca mais vai ser alterada. Ela é imutável. Ela foi direcionada lá no século I, por exemplo, que não foi, mas lá no século 50, lá no século não sei, ela vai continuar em vigência. Por quê? Porque cuidar da terra
é respeitar a obra divina. Bora fazer um exemplo aqui? Essa estrutura aqui, que nos acolhe com muito amor, que nos dá condições para a gente estar aqui conversando, né? Então, essa sala ela foi construída com recursos naturais. Daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, décadas, sei lá, novas estruturas vão ser construídas para ambientes sociais, para que pessoas possam progredir. Será que vai ter recursos naturais? Isso aí é obra nossa? O barro é obra nossa? O tijolo é obra nossa, é obra do homem? E aí, se não tiver esses recursos, como é que eu vou continuar trabalhando em prospecção da evolução? Então, cuidar disso, desses recursos, é um respeito a Deus. Porque isso é obra divina. É obra da criação. Não é obra nossa. Então, se a gente se diz amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, é amar a Deus, por que eu não cuido então da obra dele? É isso que Kardec nos traz. Caridade e amor ao próximo. Fora da caridade não há salvação. Como é que está a tua caridade? Nada contra, viu, gente? Pelo contrário, é uma ótima caridade, né? A gente colocar aquela sopinha quente no estômago dos nossos companheiros, por exemplo. Mas será que a caridade só se diz respeito a isso? Quando eu alimento alguém que está certo, não está errado, se eu tenho condições, a riqueza ela é para isso, mesmo para os pobres, né? Se a gente tem condições, por exemplo, de aliviar a aflição de alguém, a gente precisa fazer, isso o Espiritismo nos traz. Mas será que cuidar do planeta também não é caridade? Afinal de contas, quando tu cuida de um processo desse, tu está dando condições para outras pessoas sobreviverem. Quando tu cuida, por exemplo, de uma biodiversidade, tu está dando condições para o planeta te favorecer. Isso não é caridade, gente? Cuidar daquilo que Deus nos traz, que Deus nos deixa à nossa disposição, porque quando acontece alguma catástrofe dessa, a gente ainda vai dizer que é castigo de Deus. Não, isso é consequência nossa. Isso não tem nada a ver com Deus. Nos criou inteligentes, nós temos a nossa consciência para pensar o que é certo e o que é errado em fazer. As dores humanas são consequências dos abusos cometidos, provas e expiações. Se hoje eu estou num processo, por exemplo, de um desmoronamento de terra, que eu participo, infelizmente, dessa destruição, que a minha casa foi por água abaixo, né, que nós sabemos que tem muitas perdas de vidas em relação a isso, é porque algo lá atrás foi feito. Então, o pensamento, gente, para todo espírita é: o que eu estou fazendo, quais são as minhas projeções para o futuro? Eu não posso mais pensar, porque pensar hoje não. Eu estou pensando hoje já para saber o que eu vou colher amanhã. Porque nossa grande questão é: a gente quer plantar limão, mas depois a gente quer ficar lá devorando suquinhos de morango, né? E a gente se diz injustiçado. Não. Se eu plantei limão, eu vou ter que caminhar um tempo no amargor da educação. Porque quantas vezes a gente não vê, outro dia eu estava vendo na internet um casal que estava fazendo uma campanha de reflorestamento imensa, e já tinham reflorestado um casal de idosos, já velhinhos, já uma vida inteira trabalhando por isso. E eu disse: olha aí a reconstrução. Porque, gente, é um fator real. Se tu destruiu, se tu retirou do lugar, estou falando de várias situações da nossa vida. Se tu acabou com algo, tu vai ter que reconstruir. Isso não tem, porque Deus, não tem nada a ver com Deus, tem a ver contigo, é dignidade da gente acabar com algo e depois a gente ter que reconstruir aquilo. Entendeu? Porque somos seres inteligentes, né? Então, quando as dores nos chegam, talvez sejam até para nos trazer esse processo de lembrança. Olha, lá atrás, tu plantou limão, depois tu quer tomar um suquinho de morango coado, não é bem assim não, companheiro.
A lei natural, já falando da parte terceira, aí entra nas leis morais. A lei natural é a lei de Deus, ou seja, imutável, inalterável. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indicando-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando ele se afasta. Óbvio, gente. Se eu vou me afastar, por exemplo, de um processo da lei da conservação, por exemplo, vou me afastar. Não estou nem aí para nada, eu estou aqui, a gente só se vive uma vez, eu quero curtir a vida, eu quero passar pela vida feliz, porque daqui a pouco eu morro. Vai assim, continua caminhando dessa forma. Por que que tem... outro dia eu escutei uma frase, coitado, né? Uma pessoa pública aí, um jornalista, perguntando qual é a importância de um hipopótamo no planeta. Qual é a importância de um hipopótamo no planeta? Né? Então, falando justamente sobre a caça, né? De forma desregular, a caça exploratória, matar por matar. Então, é necessário a gente começar a fazer essa reparação desses vícios, né? De novo, a minha casa é o planeta, a minha morada é o mundo. Cada espécie tem a sua importância no planeta, porque isso é uma cadeia. Se a gente for lá na biologia consultar, a gente tem uma cadeia alimentícia. Então, cada fator desse de destruição, por exemplo, de forma desequilibrada, a gente está desajustando muita coisa assim. Muita coisa, por mais que a gente não tenha o conhecimento científico daquilo. E aí o Kardec pergunta, então, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação, por exemplo? Então, por que a gente tem que se conservar os outros, né? Os outros animais? Porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Estamos todos numa escala de evolução. Todos nós, sem exceção. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Se Deus criou, é porque tem alguma razão. Não existe imperfeição nos desígnios, não existe erro nos desígnios de Deus. Não existe erro na criação divina. E aí, uma pessoa que indaguava, muito investigador, né? Então, por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E aí o Espírito de Verdade ainda chama de ingrato, ainda nos chama de ingrato. É que ingrato, colocou entre aspas, o homem a despreza, a natureza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Nós teríamos recursos naturais, por exemplo, para abastecer o mundo todo. Não era para nós termos pessoas morrendo de fome no planeta. Mas sabe por que a gente tem? Por conta da nossa ingratidão. Por quê? Porque uma reduzida comunidade de pessoas são super ricos, super milionários, enquanto uma maioria está vivendo na pobreza e na miséria. Um pouco mais de 2.000 pessoas em todo o planeta, concentrando mais da metade da produção da riqueza, enquanto você tem 5 bilhões de pessoas vivendo entre a pobreza e a extrema pobreza. Por que essa estatística? Porque a gente não sabe viver com o necessário. Não sabemos. A gente não quer usar. Nós não queremos utilizar os recursos da terra. Nós queremos abusar. E aí ele fecha lá no capítulo 8 da última lei moral. Não, na verdade são 12, perdão. São 12 leis morais, mas não dava para trazer as 12. Lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei do progresso. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso?
Eu não vou nem ler tudo, eu vou ler só esse primeiro trechinho aqui. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Gente, tá errado eu explorar, tá errado eu lucrar, tá errado a economia super bombar, não tá errado. O que tá errado é eu não ter a inteligência hoje, um nome muito utilizado em tempos atuais, a inteligência ecológica. O que está errado é eu não ter essa interseção entre a sustentabilidade, a interseção da sustentabilidade, que é o lado social, o lado ambiental e o lado econômico. Esses três têm que ser irmãos, tem que andar aqui, ó, de mãos dadas. É isso que o Espírito da Verdade está. Mas por que está desequilibrado? Por conta do nosso materialismo. Eu não quero apenas o necessário. Eu quero muito, 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 muito mais. É isso que eu quero. Aí, gente, eu estou trazendo aqui um autor que eu conheci através, inclusive, da companheira, Carlos Orlando Villarraga, que está nos trazendo pensamentos riquíssimos sobre sustentabilidade, sobre o meio ambiente e espiritismo. Então, vale muito, muito a pena a gente consultar. Ele é colombiano, ele é engenheiro químico formado pela Universidade Estadual da Colômbia, né? Ele nasceu na cidade de Bogotá. Esse companheiro está fazendo um trabalho grandioso aqui no nosso país. Então, por exemplo, lá na obra Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, eu peguei um trechinho, pela lei da reencarnação, provavelmente seremos nós mesmos que estaremos aqui reencarnados. Então, não reclama quando tu voltar, mas essa terra, meu Deus, não tem nenhuma árvore para mim me abastecer de uma sombra, mas essa água está tão sujinha, meu Deus, como é que eu vou tomar meu banho? Não reclama, faz agora. Eu digo sempre para o meu pessoal, lá para a minha família, olha, não reclama, só faz. Só faz porque tu vai voltar. Tu vai voltar para o mesmo lugar, né? Para o teu mesmo pontinho de onde tu deixou. Então, se a gente quer encontrar as coisas mais equilibradas, minimizadas, a gente tem que começar a agir. Isso não é um trabalho somente do outro, é um trabalho coletivo. Eu não preciso ficar só esperando aqui, ó. Eu acredito, deixa eu ficar aqui acreditando. Olha aqui os braços. É a fé morta. A minha fé, ela tem que ser ação. Ela tem que ser ali num processo mesmo de operação. Cris, mas é muita coisa, vê o que dá para te fazer. O que Jesus nos pede não é um processo grandioso, é um processo sincero. É um processo de limitações ainda ao meu processo que é imperfeito. Então, olha que o Carlos está falando, tu vai voltar. Isso nós vimos, nós acabamos de ver lá nas leis morais, né? Lei de causa e efeito, a gente vai, se hoje eu estou encontrando um planeta dessa forma, é porque eu sou contribuinte desse planeta também, né? De tudo isso que está acontecendo no planeta. Aí ele continua, seremos nós mesmos que estaremos aqui encarnados e, consequentemente, responsáveis por tudo que nos concerne ao nosso planeta. Então, não reclamemos. Aí ele continua aqui. Nosso modelo econômico, olha aí, está avassalando os sistemas naturais da Terra. A gente está vendo catástrofes naturais? Estamos. A gente vê desigualdade social no planeta, fome, guerra, pleno século XXI, guerra territorial. Enquanto tiver todo esse desajuste, não temos desenvolvimento sustentável. Não temos. Aí a gente se pergunta, tá? Então, só reforçando, já deixo aqui como indicação essas duas leituras do Villarraga, Espiritismo e Desenvolvimento Sustentável, o papel dos espíritas na Agenda 2030. Então, qual o nosso papel como pessoas espíritas que nós dizemos? Tá, Cris, depois de tudo isso que tu nos fala, ainda assim eu não consigo me encaixar. Porque tu falou aí de coisas assim muito grandes, por exemplo, fome no mundo, poluição,
catástrofes, né, naturais. Então, será que agora eu posso assumir eu tenho condições, por exemplo, de matar, de acabar com a matança das baleias nos oceanos? Não, gente, não é isso. Você pode apoiar organizações, movimentos sociais que atuam no enfrentamento aos problemas sociais. Por exemplo, eu sou ativista da Anistia Internacional de Direitos Humanos. É uma organização fundamental para promover a garantia da defesa da dignidade humana. É uma forma. Eu, por exemplo, de vez em quando, eu apoio as campanhas da Oxfam, que trabalha a questão da importância de se sobretaxar as grandes fortunas como forma de enfrentamento à desigualdade social. Perfeito. Mas ainda assim, parabéns, viu, companheiro? Mas ainda assim, Cris, eu não consigo me encaixar como o William. Eu ainda vejo isso uma ruptura, algo muito distante de mim. O que eu posso, então, fazer? Gente, consultemos... Desculpa te cortar. Perfeito. Mas eu acho que ela pode, por exemplo, ela pode ver se algum bairro, uma comunidade de tem um projeto voluntário ligado à área da educação, por exemplo, ver como é que ela pode colaborar de acordo com as habilidades que ela tem. Perfeito. Isso mesmo, William. Porque, claro, as mudanças, as ações individuais, elas são extremamente importantíssimas, mas a mudança ela é coletiva. Né? Coletiva. Eu acho que você contribuir para o coletivo é fundamental, né? Porque a gente, para nós que seguimos o Espiritismo, a gente sabe que o grande imperativo ético da doutrina espírita é a solidariedade. É isso mesmo. Mas ainda assim, como é que eu posso no meu dia a dia? Aí é que entra o X da questão. Se eu ainda não consigo ser um participante, por exemplo, dos exemplos que o William me deu, um participante da ONG, um representante de bairro, se ainda assim, né, eu não conseguir me encaixar e acho que isso está muito distante, eu começo dentro da minha casa. Eu começo, por exemplo, na questão de uma economia de energia. A gente já está nesse processo de transição para energia limpa, né? Quando eu trabalho, por exemplo, apagando as luzes dos meus cômodos, trocando as lâmpadas para as lâmpadas de LED, desligando os aparelhos das tomadas quando eles estiverem em stand-by ali, que eu não estiver utilizando. Aqueles que têm condições, possibilidades de fazer a sua troca para a energia solar, que a gente já vê, inclusive, um progresso nisso com os próprios carros elétricos, né? Cuidado com a nossa água, por exemplo. Quantos de nós aqui não desperdiçamos água, né? Então, a gente vai, por exemplo, carros, a gente tem muito aqueles lava-jatos na rua que fica ali a água naquelas mangueiras, sabe lá por quantas horas. Então, de repente, já fica a dica aqui da gente tomar banhos mais curtos, verificar vazamentos, o reaproveitamento da água, a gente pouco utiliza reaproveitamento da água, usar baldes ao invés de mangueiras, né? Tudo isso é também um cuidado. Hoje a gente tem 7 R's, né? Então dava para trazer os 7, mas a gente traz também como é que está a questão do lixo, do resíduo sólido da minha casa. Olha, outro dia eu fui olhar aqueles recipientes, né, de reciclagem e achei tão caro. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode pegar baldes, aqueles baldes de margarina que o pessoal descarta, que a gente joga, e colocar e separar o nosso lixo. Nós temos programas, por exemplo, de redução na nossa conta de energia, quando a gente faz esse papel, a Equatorial, nós temos diversos órgãos, mas falando da Equatorial em si, ela dá um abatimento na tua conta de energia, ela tem postos de coleta, quando a gente leva esse material reciclado, o vidro separado, o plástico separado, o papel separado, essa é a minha contribuição. Já é um bom começo, imagina o planeta todo agindo dessa forma. Então, a gente está ajudando. Alimentos de forma sustentável. Quantas comunidades, por exemplo, agrícolas, né, a gente não ajuda por conta da nossa zona de conforto, né? Então, são comunidades que trabalham ali trazendo alimentos para a nossa mesa de forma sustentável.
São pessoas que conhecem o solo, que enriquece aquele solo, aquele alimento é saudável, organicamente falando, que vai chegar, que vai chegar na nossa mesa. Então, por exemplo, de repente, a gente pode preferir feiras locais e naturais. A gente tem na 25, aqui na 25, na Rômulo Maioranda, todo final de semana uma feira da agricultura familiar. Não sei se ainda tem, mas até um pouco tempo atrás tinha, próximo do Formosa. Eles chegam no sábado e vão embora no domingo. Então, mandioca, todo tipo de raiz tem lá, tucupi, frutas, eles trazem, vêm de caminhões trazer para a gente, né? Então, de repente, a gente está também ajudando o comércio local, a economia local, não levando somente a economia para os super varejistas, mas a gente também pode contribuir de forma econômica também, né, com a cidade, com essas comunidades, e evitando também desperdícios, né? Então, o nosso lixo hoje alimentaria muita gente com os nossos desperdícios. Aquele bom e famoso RO, que a gente nem liga lá no fundo da nossa geladeira, né? Ah, comida de ontem, não. Não. Tenta verificar uma receitinha lá com aquele arroz, o bolinho, para que a gente não possa estar jogando todo esse desperdício no lixo, né? Levando essa comida que também vai se degradar e vai emitir gases de efeito estufa aí pro planeta. E aí a gente já deixa uma frase final, gostaríamos de conversar muito mais sobre isso, porque tem muito a se falar, né? Mas a frase de impacto que a gente deixa para nós é: tenha consciência ecológica. Porque antes a gente falava assim, tá, tem consciência, né? Amadurece, agora tenha consciência ecológica. Porque quando a gente fala sobre isso, a gente está abrangindo o universo. A gente não está olhando só para o meio ambiente. Porque muitas pessoas, de forma equivocada, pensam que você está olhando para o meio ambiente, é uma ativista ambiental. Não, gente. A gente está olhando para todos os setores, o social e o econômico. Não é que a gente quer só proteger o meio ambiente, pelo contrário, a gente quer proteger a vida quando a gente age dessa forma, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando de mundo, né? Eu estou falando, inclusive, de política pública. Como é que eu posso contribuir, por exemplo, dentro da política? Investigando as pessoas que eu vou votar, né? Esse é um papel nosso também. Não é só colocá-los lá. A gente precisa verificar. Hoje a gente tem uma transparência, inclusive, né, na internet. A gente não pode... Isso. A gente não pode dizer que a gente não tem mais acesso à educação, ao conhecimento, porque hoje a internet está aí. Então, por exemplo, qual é essa pessoa que eu vou dar a minha confiança, né? Quais são os projetos de lei dessa pessoa? No que essa pessoa pensa? Tem um pensamento coletivo? É necessário a gente investigar, porque aí a gente acaba ficando, mas eu não discuto política, mas depois eles vão discutir sobre a nossa vida. Então, a gente precisa pensar sobre isso também. Cuidar da natureza é um ato de amor ao próximo e respeito à criação. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade. Então, aplicar essa lei inclui respeitar a terra. E a terra é um lar comum de todos os seres. E aí vem o Cristo, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, que diz: dá conta da tua administração. Então, hoje eu vou sair daqui, posso não ter entendido de nada, mas eu vou verificar o que eu posso fazer mesmo de forma minúscula para ajudar essas questões aí sociais, ambientais e econômicas. Obrigada, gente. O William quer fazer uma pergunta, William? Também, mas primeiramente, assim, eu queria agradecer por impactar a sua apresentação sobre esse tema, que é bastante importante. Agora, como eu sou psicólogo, eu vou pensar uma reflexão que eu acho que pode ser para todos nós. A gente usa o termo desenvolvimento sustentável, mas a gente sabe que o sistema capitalista ele é não só perverso e é insustentável, como tem se demonstrado cada vez mais.
gente tem só mais um minutinho, tá, William? Sim, aí eu venho dos movimentos sociais, eu prefiro usar o termo justiça climática. Porque a gente pensa a questão ambiental, incluindo o econômico, o social, o cultural, a gente pensa, por exemplo, as contribuições que os povos indígenas e as comunidades quilombolas têm dado para a sobrevivência. Sim, importante. A luta pela igualdade de gênero, pela superação do racismo, pela superação da pobreza. Eu acho que para mim o termo justiça climática, que é a base da ecologia integral do falecido Papa Francisco, eu acho que para mim é um termo que soa muito melhor do que o termo sustentabilidade para defender um sistema que é perverso e insustentável por si mesmo. Mas isso é mais uma reflexão da Sim, legal, William. Obrigada, viu? Perfeito. Diga, companheiro. Não tem como a gente pensar, né, brilhantemente, nós somos todos na nossa casa, a terra, né? Então não existe como eu pensar estar aqui. Deus me permitiu estar aqui para progredir. Estou com os meus irmãos dentro da mesma casa e uma boa parcela deles não tem as oportunidades. Né? Então, se eu tenho uma casa que me provém de tudo, esse prover tem que estar para todos. Né? A gente precisa ir muito longe. Se você passar atrás de um líder da vida, você vai ver que o lixo do líder tem 30% de descarte de coisas que não são vendáveis. Frutas não vendáveis e tal. Quando a Cristiane falou do importar o produtor e consumidor, com as feiras da economia, da feira de agricultura familiar, é uma forma da gente também valorizar e que chegue na casa de todo mundo. Então não dá para pensar em sustentabilidade sem oportunidades iguais ou pelo menos condições mínimas para que o meu irmão chegue lá. Tem gente que não toma água porque não tem acesso, tem gente que não come porque não tem acesso e eu jogo fora. Então não dá para pensar dessa forma. O modelo econômico, como o Will bem falou, ele é insustentável. Ele só é sustentável porque eu, egoisticamente, eu penso em chegar e ter o acesso para mim e para os meus. Perfeito. Esquecer do resto. Perfeito. E é isso mesmo. Ademais, agradecemos a atenção dos nossos amigos internautas. Esperamos ter colaborado de alguma forma. A presença dos nossos amigos presenciais. E fica esse convite aí para nós levarmos para a vida. Obrigada.